Boa noite, amadas. Mais uma vez estou aqui com vocês, um prazer, um privilégio. Só para eu saber, assim, quem estava aqui ontem? Levanta a mão para eu saber. Ah, tem bastante gente, porque aí vai, né, que eu remeto muito a ontem. Mas depois está gravado, né? Se vocês não quiserem saber alguma coisa, está lá na internet. Bom, ontem a gente deu um panorama um pouco geral sobre as emoções segundo as Escrituras, e hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né, em uma dessas emoções e amanhã em outra. Mas aí, o que a gente for fazer nesses 2 dias, dá para a gente fazer com todas as outras, né? Avaliar, analisar, ver direitinho, né? Então, é meio que eu escolhi 2 que são talvez as que mais nos acometem como mulheres, mas que depois dá para a gente avaliar todas as outras. Deixa eu ver se esse aqui, vamos ver. Deu? Ó, deu certo. Então, ontem eu não mostrei minha família, então hoje eu trouxe uma fotinho para todo mundo, quem não conhece, né, pessoalmente. Meu marido, difícil não conhecer, né, porque ele pregou no aniversário da igreja, o Tiago, e a Catarina, de 8 anos, e a Beatriz, de agora 6 anos. Então, nós estamos aqui no Pará desde 2022, viemos de São Paulo. O Tiago era pastor batista lá em São Paulo durante 13 anos, e agora estamos como missionários aqui no MPV. Sido um prazer e um privilégio estar aqui com vocês desde o começo do ano. Bom, mas então vamos lá. Eu vou começar com uma historinha para a gente abrir o nosso tema. Conta-se a história que o Whitelock, secretário do Oliver Cromwell, estava se preparando para embarcar para a Suécia como enviado do Oliver Cromwell em 1653. Ele estava angustiado com o cenário caótico da nação. A Inglaterra, nesse período, tinha enfrentado uma guerra civil e o seu próprio rei, o Charles I, tinha sido decapitado, executado. O exército e o governo estavam em discórdia, então estava o caos, né? Era bastante difícil imaginar que direção o país tomaria com ele sendo deixado como um único representante do país ali. Na noite anterior à sua viagem, Whitelock caminhava nervoso, não conseguia dormir. E aí um empregado de confiança, notando que seu patrão não conseguia, né, dormir, estava aflito, aproximou-se dele respeitosamente e perguntou: "Por favor, senhor, posso lhe fazer uma pergunta?" "Certamente." Ele sempre muito educado, né? "Por favor, senhor, não achais que Deus governou o mundo bem antes de você nascer?" "Sem dúvida." "E, por favor, não achais que ele continuará fazendo isso mesmo quando não estiverdes aqui?" "Certamente." "Então, senhor, perdoa-me, por favor, mas não pensais que podeis confiar nele para que governe enquanto vive?" Aí o Whitelock ficou sem palavras, foi para a cama e dormiu. Por que eu contei essa história? Porque justamente é esse sentimento de ansiedade que muitas vezes tira o nosso sono, tira aquilo que faz a gente confiar em Deus e faz com que a gente pare de olhar, né, para aquele que a gente precisa e comece a olhar para a circunstância. Ele estava numa situação caótica, mas pequenas palavras de um servo fez com que ele olhasse de novo para quem ele deveria e fez ele dormir. Então, é sobre esse sentimento que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí, quem tem Bíblia, né, eu sei que o pastor Heiker fala, né, para levantar a Bíblia, então eu sei que muitas têm. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, mas o texto está aí, em Filipenses 4, de 6 a 7. Esperar, se vocês quiserem abrir, a gente pode ir, vocês acompanhando junto comigo. A minha versão está na NVI. "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes, em Cristo Jesus." Esse texto é um texto muito conhecido da gente, então, às vezes, vocês podem estar falando, esse texto de novo, né? Mas, gente, eu lendo, né, bastante sobre esse tema, o Sacha Mendes, não sei quem conhece, ouvindo o podcast, ele fala assim: sempre quando você acha que é alguma coisa igual, pensa que você pode se aprofundar mais nisso, porque o nosso pecado não tem fim. E é exatamente isso para mim. Porque depois que eu me lembrei que eu fiz um trabalho no meu primeiro ano de seminário, gente, em 2008, era vida cristã e a gente tem que fazer um seminário, né? Elas sabem disso, né? Que a gente tem que fazer um trabalho daquela matéria de vida cristã e tem que escolher alguma coisa para tratar. Não sei se aqui é assim, mas lá no PV São Paulo era assim. E eu escolhi sobre o quê? Desde 2008.
E não paro de aprender. Esse estudo falou muito comigo e depois eu vou explicar para vocês como. Mas, enfim, então vamos mergulhar. Quem já ouviu muito esse texto, vamos mergulhar mais fundo, que eu tenho certeza que a palavra de Deus pode falar conosco. Bom, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo em uma das vezes que ele ficou preso. Apesar de ser uma carta muito carinhosa, se a gente for ver, né, ele fala muito sobre alegria, ele tem muitos elogios, ele deixa registrado algumas orientações bem específicas para aqueles irmãos. Se a gente for ver nesse capítulo, dos versículos 4 a 7, ele faz uma série de exortações com imperativos. Imperativos no grego, né? Às vezes em português a gente pode ficar meio na dúvida, mas na língua que Paulo escreveu estão todos os imperativos. O que são imperativos? Ordens, né? Que tratam de vários aspectos da vida cristã. E o que me chamou a atenção, que se a gente for ver o que o mundo fala sobre emoções, o que o mundo fala sobre emoções? Que é algo incontrolável. A gente só sente. E é muito interessante que a Bíblia não trata dessa forma. A Bíblia tratando os sentimentos com imperativos. E o que faz a gente pensar? Deus nunca pede alguma coisa da gente que a gente não é capaz de fazer. Então, isso já é um alerta bem grande, de falar, opa, são imperativos relacionados a emoções. Então, quer dizer que não é como o mundo está dizendo, né? Então, a gente tem que pensar que Paulo não está dando meros conselhos para aqueles irmãos. Ele está dando diretrizes, ele está falando, olha, é assim que tem que viver. Por quê? Porque em Filipenses 2 tem um exemplo, o maior exemplo. O que tem em Filipenses 2? O exemplo de Cristo, o autoesvaziamento. Então, ele fala assim, vocês querem se parecer com ele? Então, bora, que tem muito trabalho pela frente, né? Mas Paulo, quando ele está falando dessa questão de ansiedade, a gente pode pensar assim, então quer dizer então que o crente tem que viver igual aquela música, né, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, eu não tenho preocupação com nada. Não, não é isso. Paulo ele não está dizendo que é uma vida despreocupada que o crente leva. Mas existem preocupações positivas e preocupações pecaminosas, e eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre isso. Olha, ele para de funcionar. Ele funciona só para me deixar feliz, depois ele para. Então, definição de preocupação positiva. A preocupação positiva envolve um cuidado saudável com nossas responsabilidades familiares ou ministeriais. O que seriam essas preocupações positivas nesse quesito? Em 1 Coríntios 7, não sei se vocês lembram, mas o que Paulo fala? Aquele que é solteiro fica livre de preocupações, que não é casado, cuida das coisas do Senhor. Esse cuida é a mesma palavra para preocupação, se preocupa com as coisas do Senhor. Então, é o mesmo Paulo escrevendo, né? Aí, no verso seguinte, o que se casou, cuida das coisas do mundo, se preocupa com as coisas do mundo, que é agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a ver como cuida das coisas do Senhor, se preocupa com as coisas. Então, todo esse texto fala que existem preocupações que a gente tem que ter. Ou seja, se você é casada, não é simplesmente assim, então eu não posso me preocupar, a casa explode, a comida não sai, o filho fica doente, tudo bem. Não é isso. Nós temos, sim, preocupações legítimas. Nós como dona de casa, a gente tem uma preocupação de manter a nossa casa em dia, pensar na alimentação dos nossos filhos, a gente tem que comprar comida, a gente não pode simplesmente, né? A gente tem que ser preocupada com essas coisas. Os solteiros têm as preocupações que eles precisam também, tem até voltado mais com as coisas do Senhor. Se preocupem com as coisas do Senhor. E em 1 Coríntios 12, já fala sobre a questão do corpo. Todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Esse igual cuidado é a mesma palavra que fala da preocupação. Ou seja, nós estamos aqui, poxa, aquela irmã não veio. Será que aconteceu alguma coisa? Vamos ligar para ela para saber? É uma preocupação, a gente se preocupa uns com os outros. E isso está sendo incentivado pelo apóstolo Paulo. Então, não é qualquer tipo de preocupação. Mas aí vai ter a preocupação pecaminosa, que aí eu vou ilustrar para a gente ver qual que é a diferença entre as duas, porque elas fazem toda a diferença, tá? Então, qual que é a definição? O Sacha, ouvindo o podcast dele, eu gostei muito dessa definição que ele deu. É uma manifestação emocional negativa diante de uma situação avaliada como incerta por causa da incredulidade do cuidado de Deus. Eu vou falar de novo para a gente, porque tem muitas palavras assim, né, a gente pode não entender. Então, é uma manifestação emocional, ou seja, é uma emoção, certo? Negativa, ou seja, não é boa, é pecaminosa. Diante de uma situação que a gente avalia como incerta, ou seja, a gente não tem controle. Por causa do quê? Da incredulidade que nós temos do cuidado de Deus. Então, essa é a definição da preocupação pecaminosa.
Mas a gente vai entender ainda um pouquinho sobre o que é, para não ficar, né? Essa preocupação pecaminosa é uma ansiedade exagerada com as necessidades básicas da vida. O próprio Jesus nos alertou quanto a isso. Em Mateus 6,25, em Mateus 6,28, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que come, com o que bebe. Deus sabe, Deus conhece, Deus fez a gente com necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. Não precisa andar ansioso com isso. Então, qual que é a diferença entre a preocupação normal com a preocupação pecaminosa? Eu, como dona de casa, preciso me preocupar com a alimentação das minhas filhas. Então, eu vou no mercado, eu vou ter que me preocupar de pegar coisas saudáveis, né? Agora, qual que é a preocupação pecaminosa? Eu faço tudo aquilo, mas eu falo, nossa, mas e se a minha filha ficar doente, mesmo com tudo aquilo que eu estou fazendo? Mas se ela não comer aquilo que eu estou dando para ela, será que ela vai passar mal? E se ela engasgar com aquilo que eu... Isso é uma preocupação pecaminosa, porque foge do nosso controle. Eu sou solteira, eu fico assim, não, eu tenho que cuidar das coisas do Senhor, eu vou cuidar do meu coração. Nossa, mas e se eu nunca casar? E se Deus nunca responder a minha oração? Mas e se eu não conseguir passar na faculdade? E se eu não conseguir... É a preocupação pecaminosa. Eu tenho que estudar para passar para a faculdade? Tenho. Eu tenho que fazer a minha parte? Tenho. Mas ficar se preocupando com o que vai acontecer, se não vai acontecer, é uma preocupação pecaminosa, que não está no nosso controle. E aí cai também na questão do futuro, né? Então, com relação até aquela questão, meus filhos eu quero educar eles no temor do Senhor. É uma preocupação legítima, eu tenho que ensinar a Bíblia para eles. Eu não posso simplesmente falar assim, não, a igreja é responsável. Não, sou eu a responsável. Agora, se eu ficar pensando, mas e se meu filho se desviar quando ele for adolescente? Pronto, perdi o sono, não durmo mais, fico com dor de estômago. Isso é uma preocupação pecaminosa. Mas a minha preocupação atual é cuidar dos meus filhos. É ensinar a Bíblia para eles. É fazer tudo o que está ao meu alcance para glória de Deus. Mas não para garantir o futuro. O futuro eu não garanto nada. Eu garanto a minha preocupação, que é aquilo que Deus me deu. Então, não sei se vocês estão... Espero que vocês estejam entendendo que existem preocupações e preocupações. Elas não podem nos dominar. Elas não podem ir além daquilo que Deus nos pede. O texto, né, que eu já estudei muito, eu tenho estudos bem profundos sobre isso, que me impactou muito, sobre Marta e Maria. Marta foi alertada do quê? Para de ser, você anda inquieta, você anda preocupada. É aquela imagem como se a gente tivesse várias cordas na gente e cada corda puxa para um lado. E o que Jesus fala para Marta? Marta, só uma coisa é necessária. Gente, o que era necessário naquele momento para Marta? Dar de comer para eles. Isso era necessário, isso era uma boa hospitalidade que eles precisavam. Só que Marta estava preocupada com o quê? Com muitas outras coisas. A hospitalidade é presumida no texto. Jesus ele tem toda uma sequência de fatos que fala que a hospitalidade é algo que Jesus presume. Mas Jesus fala, agora, Marta, o mais importante seria você sentar aqui e me ouvir. Você quer muita coisa. E só uma é necessária, só se preocupa com a comida. O resto é resto. Senta aqui, eu estou aqui. Aproveita a minha presença. E é exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes a gente fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, garantir coisas que não estão no nosso controle, e a gente esquece da melhor parte, que é, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Que é isso que Deus pede. O resto, deixa com Ele. Ele sabe. Então, essa preocupação pecaminosa é encarar meus problemas confiando em mim mesma, ou com autopiedade, ou as duas coisas. Aí vem o meu exemplo. Enfim, eu estou estudando, desde que a Betina conversou comigo, eu comecei a estudar. Esse é meu primeiro desafio com 3 palestras, tá, gente? Então, vocês estão sendo inauguradas aqui, porque eu sempre só dava uma, e já dei 1, 2 vezes, mas 3 diferentes é a primeira vez. Então, me perdoem, se não está saindo o melhor do... Mas eu comecei a estudar há muito tempo, desde que a Betina falou, comecei a ler livro, ouvir podcast, né, procurar, tudo mais. Mas só que chega uma hora que você tem que escrever, né? Tudo, né? Você tem que pôr no papel, que senão fica assim, né? Eu ia falar 3 horas aqui para vocês de tudo que eu pesquisei. E aí o Tiago, não sei se todos sabem, está num processo, está no doutorado, né? Ele está fazendo a distância, mas ele está no doutorado, tem 1 milhão de páginas para ler, enfim, a vida dele também não para. Só que aí ele falou assim, não, Fábio, então na terça-feira eu vou ficar com as meninas o dia todo para você escrever. Aí tá bom. Aí eu, assim, com a minha vida não parando, né? Com as meninas e não sei o quê. Aí terça-feira você para, tá bom? Aí quando eu parei, eu não estou mais acostumada para ficar sentada, né? Tal. Quando eu sentei diante de todos aqueles livros, gente, começou a me bater uma ansiedade. Aí eu assim, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Aí eu comecei a ler, né? Para pôr no papel, gente. Aí Deus falou assim, minha filha, alô?
Vamos lá, você vai falar sobre o quê mesmo? O que é que você tá falando? Gente, mas aí eu quase chorei. Não, eu quase chorei não. Eu chorei, gente, eu sou chorona, tá? Com certeza eu vou chorar em algum momento aqui. Não sei hoje ou amanhã, tá? Quase certeza. Mas, gente, eu comecei a chorar diante de Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Porque eu luto com isso já faz tanto tempo. E por que eu estou lutando com isso de novo? Aí, assim, e aí, tudo aquilo que eu estava estudando começou a me confrontar. Essa autopiedade veio tão forte, assim, tipo, por que meu marido está fazendo doutorado? Por que eu aceitei 3 palestras? Por que minhas filhas não podem... Por quê? E aí eu falei, Senhor, aí eu me arrependi, gente, eu perdi perdão a Deus. Falei, Senhor, não posso falar de uma coisa que eu não estou vivendo. E sério, olha, assim, eu queria que vocês tivessem a experiência que eu tive. Olha, eu vou chorar. Porque, assim, foi tão tremendo naquele momento que eu fiquei, sério, aquilo que eu vou falar mais, é porque eu vou adiantar, não era para fazer isso. Enfim, mas, gente, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, que nem eu me reconhecia. Eu cheguei em casa, o Thiago assim, e aí, não sei o quê. Eu estava assim, tudo bem, eu consegui, finalizei. Aí ele, mas tá tudo bem assim? Tá? Porque no dia anterior eu cheguei parecendo um dragão, né? Não consegui, porque... Quando eu me arrependi, assim, gente, eu estava tão leve, assim, sabe? E sério, não mudou nada. Tudo ficou igual como estava sendo planejado. Mas mudou tudo, tudo, assim. Eu fiquei leve, eu, assim, sério, é a paz que excede todo o entendimento. Foi uma coisa, assim... E aí me deu mais vontade de vir falar para vocês, que eu falei, gente, vocês precisam experimentar isso, é muito bom. Porque é uma coisa que não veio de mim, não veio de mim, veio do Senhor, e o Senhor me deixou muito, muito tranquila. É lógico que assim, eu não vou falar para vocês, eu não fiquei com frio na barriga ontem, de vir aqui falar, claro que eu fiquei. Mas a questão, por isso que eu falo, as emoções, elas não têm que ser evitadas a todo custo, elas não podem nos dominar. Elas não podem ser levadas ao extremo, elas têm que ser levadas ao Senhor. E quando eu levei ao Senhor, Ele me acalmou de um jeito, e Ele fez tudo dar certo. Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da minha agenda. Ele sabe que eu fiz o melhor que eu podia, Ele sabe que o meu marido está desesperado, que acordou 3 horas da manhã para ler as páginas do doutorado dele, mesmo assim ficou com as minhas filhas. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo isso, e o Senhor fez dar tudo certo. E, gente, demais. Espero que vocês sintam a mesma coisa que eu quando estiverem ansiosos, porque foi demais, tá? Então, fecha parênteses. Porque Deus, Ele não quer que a gente viva sufocada e privados da paz. Sabe? Eu estava assim, eu estava me sentindo sufocada, como se, eu não vou conseguir. E depois, de boa. Mas como que pode? Enfim. Então, essa é a grande diferença de viver. O crente, é uma coisa que eu falo para as meninas do seminário. Gente, ser crente é bom demais, porque a gente vive o extraordinário todos os dias. O nosso Deus é extraordinário. Quem é crente e não vive isso, não é crente, desculpa, porque não tem como. Porque não vem da gente, vem do Senhor. É o Senhor que transforma o nosso coração. É o Senhor que nos dá emoções que a gente não sabe nem que é capaz de sentir. É uma coisa extraordinária. Então, a gente precisa entregar nossas emoções para Deus. Porque Deus é capaz de transformar tudo que está no nosso coração. Se um dia eu contasse meu testemunho para vocês, vocês iam ver, porque eu falo isso para a Lélia, já está cansada de ouvir. Tem hora que eu falo assim, eu acho que... Eu não, bom, outro dia, tá? Outro dia eu marco de contar o testemunho, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Mas, enfim, preocupação pecaminosa é pecado. Ela nos afasta de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. Não convivam com a preocupação pecaminosa, porque ela te impede de viver o extraordinário de Deus. E aí a gente vai ver. A preocupação, eu sempre falo assim, quando eu fiz meu trabalho lá em 2008, uma imagem que foi muito clara para mim, que a preocupação é como se a gente tivesse uma cadeira de balanço, querendo chegar em algum lugar. Ela nos distrai, ela até é legal, né? Se dá esse friozinho na barriga, mas ela não sai do lugar. Você fica lá só se preocupando, e não sai em lugar nenhum. Só que essa preocupação, ela não é simplesmente... É uma emoção, como eu falei ontem, é um termômetro daquilo que está lá dentro. O que estava no meu coração quando eu estava desesperada? Deus não sabe o que estava fazendo. Eu não sabia o que estava fazendo quando eu aceitei, porque Deus não sabia o que estava fazendo. E, não, Ele sabe. Ele não perde o controle de nada. Então, o que está lá dentro é que estava o problema. São meus valores que estavam errados. Então, aqui eu coloquei algumas raízes. Podem ser milhões, tá, gente? Pode ser tudo misturado e junto, pode ser... Mas eu coloquei algumas só para a gente avaliar. E essas raízes podem refletir um monte de sentimentos. Por isso que não vale a gente, quando eu... Bom, vou falar mais para frente isso, que aí senão eu vou adiantar. Mas, incredulidade.
Se a gente não crê nas verdades da Bíblia, se a gente não crê que a Bíblia ela está falando a verdade, a gente fica ansiosa. Se a gente não crê que Jesus fala todas as coisas que você precisa, você vai ter, Deus cuida, a gente fica ansiosa. Se a gente não sabe que a Bíblia é a verdade de Deus, a gente vai ficar ansiosa. Mas o que Jesus falou em Mateus 6,32? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Gente, são os pagãos. Nós não somos mais pagãs. Nós somos crentes em Cristo Jesus. A gente não pode andar ansiosa. A gente não pode esquecer que essa verdade é a verdade de Deus. Então, se a gente não crê que Deus vai dar um livramento, em 1 Coríntios 10:13, que Deus vai dar um livramento que não for, a gente nunca vai ser tentado além das nossas forças, a gente tem medo de cair, ai, nossa, eu estou na faculdade, e se eu não conseguir resistir à tentação, e se eu não falar, mas Deus nunca vai dar uma aprovação maior do que a gente pode suportar, a gente tem que crer nessas verdades. Deus é o Deus que cumpre o que Ele promete. Outra raiz, recusa da providência divina. Deus está orquestrando tudo para a glória dEle, para o nosso benefício. Mas Ele não é um Deus que vai só pensar naquilo que é bom para você, naquilo que você acha que é bom para você, né? Necessariamente que é bom mesmo. Mas Ele está orquestrando o mundo todo mundo para a glória dEle. E o bem para você é parecer com Jesus. E isso nem sempre vai ser confortável, isso nem sempre vai ser bom, isso nem vai ser sempre ter tudo que você quer, na hora que você quer. Muitas vezes Ele quer tirar para chamar a nossa atenção. Eu acho que Deus deixou aquela situação assim, né? Para falar, e aí? Você vai falar uma coisa que você não vive ou você vai confiar em mim? Porque Deus quer isso. E mais do que eu falar para vocês, Ele quer o meu coração. É isso que Ele quer. E Ele quer o coração de cada uma de nós. Então, Ele chama, sim, a nossa atenção. Ele orquestra as coisas para chamar a nossa atenção, para a gente se voltar para Ele. A insatisfação. Essa foi também, né? As circunstâncias que nos vitimizam. Quando a gente começa assim, porque eu não vou conseguir porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho beleza, porque eu não tenho voz, porque eu não tenho não sei o quê. A gente começa tudo e aquilo começa a frustrar a gente, começa a fazer, não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a palavra de Deus, vários desses textos, fala, contente-se com seu salário. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Deus quer que a gente seja satisfeito com o que Ele nos dá, porque Ele sabe o que cada uma de nós precisa. A frustração é algo mais pesado até, né? Que é a indisposição de aceitar em submissão à alegria do plano de Deus para a gente. A gente fica contrariado, a gente fica irritado. E isso, para mim, é um problema, porque eu amo planejamento. Eu tenho um quadro, para quem já foi na minha casa, um quadro lá na minha cozinha, que eu planejo o dia das minhas filhas de segunda a domingo. Eu faço tudo que está... E Deus já transformou muito meu coração nessa área, porque tudo que entrava uma, duas, três, na quinta coisa eu surtava. Eu falei, que isso, pessoal? Que é isso? Eu planejei, então saiu tudo fora do... E eu ficava irritada, e Deus foi trabalhando no meu coração, falando assim, que é isso? Você, minha filha. Eu não sou pega de surpresa, você é. E você precisa confiar mais em mim. E Deus foi quebrando meu coração. Ao longo de muito tempo, assim, desde que eu tive filho, né, acho que quem tem mãe sabe, né? Quer saber se você sabe lidar bem com frustração? Tenha filhos. Porque aí você vai entender plenamente que o seu coração estava lá, sempre só estava esperando para sair para fora. Mas em Salmo 139:16 fala, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gente, ele não é pego desprevenido. Ele não é frustrado. Nenhum plano dele é frustrado. Em Jó fala isso. Eu sou frustrada, não ele. Mas eu preciso crer. Se eu começo a ficar frustrada, eu fico ansiosa, porque as coisas não estão saindo como eu gostaria. E mentira sobre o caráter de Deus. João 17 fala, para a gente acreditar na verdade, que a verdade nos... Gente, isso é a maior verdade do mundo. Se a gente crê no caráter de Deus, se a gente sabe o que Deus é, a gente crê nele. Só que a gente precisa... Então, gente, se debrucem na palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, façam curso, façam discipulado, venham na igreja. Gente, é a nossa vida. Ela vai libertar a gente. Não é o que o outro fala, é o conhecimento que a gente tem da palavra. A gente precisa saber o que Deus está falando, quem Ele é. E Ele é muito grande. Ele não dá sombra de dúvida. A gente precisa confiar nele. Só que a gente não confia em quem a gente não conhece. Gente, uma criança, se ela está chorando, ela vai para o braço de quem? Da mãe e do pai. Ela não vai para um braço de um estranho. Quando ela precisa, ela não vai para quem ela nunca viu. Ela vai para quem ela conhece.
E a gente é a mesma coisa. Se a gente não conhece o Deus que a gente serve, na hora do desespero, a gente não vai correr para Deus, a gente vai correr para qualquer outra coisa. E não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente corra para Ele. E é exatamente assim como o texto continua. Paulo fala, troque a ansiedade pela oração. E essa palavra súplica, ela remete até a Filipenses 1, de 3 a 4, que Paulo se coloca como exemplo. Ele faz súplicas pelos filipenses, né? Ele agradece, ele se coloca. Eu faço isso, gente, façam isso também. E quando ele fala em tudo, é em toda maneira, toda situação deve ser apresentada diante de Deus. Toda oportunidade tem que ser apresentada diante de Deus com gratidão. Toda, tudo, é tudo, tudo mesmo. A gente não pode escolher uma ou outra, é tudo. E súplica é aquele pedido urgente, aquela coisa que a gente se derrama diante de Deus. Deus fala comigo. Não fica correndo de um lado para o outro. Fala comigo. Eu quero conhecer os seus pedidos. E uma coisa muito interessante que Paulo deixa claro, que se livrar da ansiedade não é uma questão de autocontrole. Que os estoicos falavam isso, mas hoje em dia a gente vê mais ou menos muito parecido, né? Que os estoicos buscavam se livrar da ansiedade por meio do autocontrole. Então, ele tentava treinar as pessoas a ficarem indiferentes. Ah, sua mãe morreu? Indiferente. Ah, seu filho nasceu? Indiferente. Porque aí você não vai ter ansiedade, não, mas não vai sentir nada, não vai ter nenhuma alegria na vida, né? Mas se você for ver hoje o mundo, o que o mundo fala? Está ansioso, conta até 10. Respira. Respira. Ah, beleza, isso pode funcionar? Não é que é pecado fazer isso, mas, gente, não trata o problema. O problema é tratado quando você entrega a sua ansiedade para Deus. Você se controlar para você não dar um soco em alguém é bom, ok, continua fazendo isso. Mas o pecado que está lá dentro, para que te deu vontade de ficar ansiosa e ter uma reação, está lá dentro e precisa ser tratado. Não adianta você querer ficar indiferente. Não, eu não vou reagir a nada, eu não vou ficar ansioso porque alguém está doente na minha família, eu não vou reagir, eu não vou... Não, Senhor, eu estou muito triste, eu estou preocupado, minha mãe está doente, eu não sei o que pode ser, eu não sei o que é a doença dela. Eu estou muito preocupada, eu estou ansiosa, eu quero logo que tenha... A gente coloca isso diante de Deus. Não é pecado a gente se derramar diante de Deus. Os salmistas, gente, o que mais os salmistas faziam é se derramar. Gente, os salmistas, eles são meio doidos, né? Quando a gente ouve, assim... Eu lembro que o Tiago dá aula de salmos, né? Já vi várias vezes. Mas tem um que fala assim, pega a cabeça dos filhos dos meus inimigos, bate na rocha. Eu falei, Jesus da glória. Mas, assim, ele falava isso para Deus. Ele derramava o coração dele para Deus. Ele não falava para o amigo, para o vizinho, para a mãe. Era para Deus. E Deus conhece o nosso coração. E Deus fala comigo. Igual eu falei ontem, Deus não vai se frustrar com o nosso pecado. Ele não vai falar, nossa, não acredito que você está pensando isso. Não, Deus fala, bora, vem, eu estou aqui, eu sei que você é assim. Por isso que eu mandei meu filho. Você não ia ter condição nenhuma de ser nada se meu filho não tivesse morrido por você. Eu sei, então fala comigo. E isso traz libertação. Não é um autocontrole. Falar, não, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar ansiosa. Aí sopra o saco. Gente, isso não adianta nada. Porque isso não vai tratar o nosso coração. Vai tratar talvez um momento, talvez seja um subterfúgio assim, para parar, mas não vai adiantar. Então, para a gente não ter... E é uma antítese, né? Não fique ansiosa por coisa alguma, ora por tudo. É bem contrastante, porque realmente é isso que vai fazer diferença. Só que não é só orar, é orar com gratidão constante. Na Bíblia, toda hora fala sobre gratidão. Gente, gratidão é blindagem do nosso coração. Não adianta. Um coração que não é grato, ele é alvo fácil. Qualquer coisa entra nele, qualquer coisa faz a gente não tem uma necessidade, vê uma propaganda, acha que tem uma necessidade. A gratidão, ela blinda o nosso coração. E a gente tem que apresentar esses pedidos reconhecendo, ok, eu estou ansioso, eu preciso disso, eu não estou tendo isso, mas... Obrigada, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que me dá essa... A gente tem que ter esse contraponto para que o nosso coração também esteja no lugar certo. E a comunhão. Não tem como a gente simplesmente falar assim, passou um mês, aí eu começo a ficar ansiosa, peraí, vamos fazer uma listinha. E faz uma listinha... Não que Deus quer que você faça isso, mas não uma vez por mês, e não só quando você está com problema. Ele quer que seja uma comunhão constante, Ele quer que seja um derramar constante no nosso coração. É a própria comunhão com Cristo que vai fazer a gente deixar de ficar ansioso, porque Ele vai estar presente. Não é só saber que Jesus um dia vai voltar, mas é saber que Ele está aqui presente hoje, Ele é o nosso amigo. Então, assim, para resumir essa parte suplicar em gratidão constante com comunhão diária. Esse é o segredo para trocar a ansiedade. A ansiedade quer sair do seu coração? Súplica
em gratidão constante com comunhão diária. Não tem, é o básico, mas é o básico que tem que ser feito constantemente, diariamente. E aí o resultado, né, que eu já adiantei, né? Qual que é o resultado? Dominados pela paz de Deus. Muito interessante, porque na época de Paulo, o que eles conheciam como paz era a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era a paz que o Império Romano queria impor à força, porque eles queriam que ninguém se revoltasse. Então, era algo impositivo. Né? Você não pode brigar, você não pode fazer nada. Era na base da revolução, suprime, faz alguma coisa. Eles não queriam briga. Essa era a Pax Romana que eles entendiam na época. E Paulo está falando assim, não é essa. Essa paz não é o resultado de força. Ela vem de Deus, ela vem por meio da oração. Ela guarda os nossos corações e a nossa mente. É interessante que Paulo usa esse termo guarda como se fosse um guarda mesmo. E aí eu falei assim, gente, como Deus é tremendo, né? Ele usa as palavras. Por isso que eu incentivo todo mundo a estudar grego e hebraico, tá? Não é porque meu marido é professor de hebraico, não, porque eu estudei também. E eu falo assim, olha, é tremendo como Deus ele usou a língua que ele escolheu, e é muito legal estudar isso. Porque esse guarda no grego quer dizer como se fosse um soldado guardando. E ele está querendo dizer, eu estou aqui preso, mas quem guarda a minha vida não é um soldado, é a paz de Deus. Olha, gente, que lindo. O cara está preso. E ele está falando que quem guarda ele não é o soldado, é a paz do Senhor. É muito contrastante, porque a gente está livre e a gente não tem, muitas vezes, esse guarda no nosso coração. Então, assim, a paz de Deus, ela é de origem divina. Eu experimentei essa paz naquele dia que eu realmente me derramei diante de Deus. É uma paz que, sério, eu não explico para vocês. É uma coisa que vem do Senhor, que é só Ele que pode dar. Ele não muda as circunstâncias, mas Ele muda o coração. Ele pode, sim, mudar as circunstâncias. Deus tem poder para isso. Mas não é esse o objetivo. O objetivo maior é mudar o meu coração e pode ser que Ele mude as circunstâncias. Porque qualquer tipo de paz vinda pelo homem, gente, ela é muito frágil. Pensa assim, ó, tá todo mundo aqui, né? Feliz, em paz, bonita, cheirosa. Recebe uma ligação de alguém que teve um acidente. Acabou. Você não vai mais ficar em paz, entendeu? Não tem como. Não tem como falar, alguém da sua família se acidentou e você, pronto, não dá. A gente é ser humano, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar preocupado, a gente vai ter que sair, vai ter que ver o que é. Por quê? Porque não é essa paz que ele está falando. É uma paz que vem de Deus. Porque é uma paz que não não tem essas interferências de coisas, vem do próprio Deus, é um atributo de Deus. Né? E não é ausência de guerra. Quando a gente fala assim, tem um livro que fala, né, conflito. Como que é, Lê? O nome do livro, do Conflitos? Vocês lembram? Bom, lembra aí o nome, se vocês falarem. É um livro que fala sobre conflitos, o pacificador. Esqueci o nome do livro. Mas ele fala sobre essa questão de ser pacificador. E aí fala da diferença entre os amantes da paz e o pacificador. O amante da paz é aquele que quer a paz a qualquer custo. Ele quer a paz a qualquer custo, ele não briga. Não, a pessoa sabe, nossa, se eu falar para aquela irmã que a roupa dela está apertada, eu sei que vai ser a quarta guerra mundial. A terceira já deve ter sido com outra pessoa, para mim vai ser a quarta. Então, deixa para lá, né? Não. Então, isso é o amante da paz. Não quer briga, não quer nada, não quer discussão. Não, eu sei que ela está errada. Não, deixa, não. Isso é o amante da paz. E a paz de Deus não é essa paz a qualquer custo. Não é essa paz que é ausência de guerra, ausência de briga. A paz de Deus, ela pode sim trazer situações desconfortáveis. Ela pode sim trazer um esforço da nossa parte. Mas é uma paz que vem do Senhor. É uma paz que só quem experimenta sabe que vem. É aquela paz que você vê naquela pessoa que acabou de perder um ente querido, mas que é uma pessoa que se derramou diante de Deus, e você olha para ela e fala, nossa, como assim? A pessoa está sofrendo, ela está chorando, perdeu alguém, mas ela está experimentando uma paz que só Deus é capaz de dar. Então, essa paz é o que a gente precisava perseguir mais, para a gente realmente viver uma vida cristã, florida, que vale a pena, que é cheia de vida. E aí, para isso, abaixa a ansiedade. Como nós vamos fazer isso na prática, de uma forma, né, mais concreta? Abrace suas fraquezas, porque elas apontam para nossas necessidades para Deus. Não que isso, tipo assim, então eu sou assim mesmo, então vamos abraçar. Não, abraçar a sua fraqueza no sentido assim, Senhor, eu não consigo. Eu não posso. Tem gente que tem pânico de falar em público.
teve um rapaz na igreja, gente, essa história é engraçada, né? Mas pra você ver o cúmulo, né? Ele morria de vergonha de falar em público. E ele não orava. Ele não orava em público, não orava. E aí teve um dia que começou uma oração, que tipo, todo mundo falava uma oração frase, assim, né? E ele começou sério, eu olhei para ele suava frio, a perna dele tremia. Quando chegou. Só que todo mundo, né? A gente era adolescente na época, né? Vocês sabem como que é adolescente, né? Tipo, a gente assim com um sorriso aqui, né? Não estava nem prestando mais atenção na oração de ninguém, só queria saber que horas que ia chegar nesse. E era um homem já, né? Não era nem um jovem, assim. Aí quando chegou nele, todo mundo, né, já abrindo o olho, né, para ver tipo, como que ele vai orar. Ele falou: Senhor, tu sabes. Amém. Porque, gente, o medo dele era tanto que ele não conseguia falar nada. A única coisa que saiu da boca dele foi: Senhor, tu sabes. Então, assim, não é tipo abraçar a fraqueza nesse sentido, sabe? Tipo, não, eu não consigo, pronto, acabou. Mas é colocar diante de Deus: Senhor, eu tenho dificuldade, eu preciso de Ti. Eu não consigo. E é isso que Deus quer. Ele quer que a gente reconheça, fale: eu não posso, eu não sei. Eu não consigo, eu não sei ser uma mãe segundo o teu coração o tempo todo. Eu não sei educar o meu filho como o Senhor deseja. Eu não sei ser uma solteira que te agrada, porque eu reclamo o tempo todo daquilo que o Senhor tem me dado. Eu não consigo, mas eu preciso. Coloque isso de abraçar a nossa fraqueza nesse sentido, de falar: reconhece. É a melhor coisa, reconhecer e falar: Senhor, estou aqui, me ajuda. Né? Se a gente não faz isso, a gente fica lutando com a gente mesmo e isso gera mais ansiedade. Troque sua lista de ansiedades por uma lista de súplicas. Uma coisa que o Sacha, né, falou num dos podcasts dele, que eu achei bem legal, bem assim, prático. Realmente, assim, falar: o que me deixa ansiosa? Ah, se um dia eu vou casar. Ah, se o meu filho um dia vai se desviar. Ah, se o meu marido vai estar no emprego para sustentar a nossa família. Coloca isso num papel e começa a orar por isso. Uma coisa que eu faço pelas minhas filhas, eu ensino as minhas filhas de noite, ao sentar, ao levantar, eu tento fazer Provérbios, Deuteronômio 6, o máximo que eu posso. Mas, às vezes, vem aquele sentimento assim: nossa, e se tudo isso não vai, né? Porque eu não sou eu que controlo a conversão das minhas filhas. Mas eu tenho colocado isso diante de Deus. Falo: Senhor, me ajuda a ser fiel naquilo que o Senhor tem me dado. E eu coloco a vida delas nas tuas mãos. Virou uma oração. Eu oro pelas minhas filhas constantemente. Eu oro entregando elas para Deus todos os dias. Porque eu falo: Senhor, eu estou fazendo a minha parte porque eu quero ser fiel a Ti. Mas quem vai converter o coração dela é o Senhor. Então, eu entrego elas para Ti. Eu quero casar, Senhor. Eu quero ter um marido. Mas eu quero entregar isso para o Senhor. Porque eu quero alguém que Te agrada. Porque, para todas as solteiras aqui presentes, vou falar uma coisa que eu falo lá no seminário, não me canso de falar, que falaram um dia para mim e mudou minha vida. A mulher que está encalhada... Cadê as solteiras? Tem aqui, tem aqui. A mulher encalhada é a que casou mal. A solteira não está encalhada, está livre, leve e solta para cuidar das coisas do Senhor, para fazer o que Deus ainda quer, para ir onde Deus quiser, fazer qualquer plano que Ele tenha. A encalhada que casou mal. Então, não sejam encalhadas, não casem mal, não casem com o primeiro que aparecer na vida de vocês, não casem com aquele cara que não tem nada a ver com Deus, que não pensa no Senhor, que não vai ser um bom líder, que não vai buscar o Senhor, que não vai te levar para mais perto de Jesus. Porque isso não vale a pena. Então, coloca diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero casar, mas eu quero casar no Senhor. Eu quero alguém que vale a pena. Eu não vou trocar tudo que eu tenho por Ti, porque é muita coisa. É muito bom, gente. Eu sou muito bem casada, mas eu já fui solteira e é muito bom ser solteira no Senhor. E é muito bom ser casada no Senhor. Agora, ser solteira, murmurando e reclamando, e ser casada com um cara que não te leva para perto de Jesus, é horrível. Qualquer uma das duas situações. Então, coloque isso diante de Deus. Ah, meu marido não é convertido. Coloque isso diante de Deus. Ah, meu casamento não está bom. Coloque isso diante de Deus. Não fica: ai, agora, mas e se acontecer? E se... Coloque isso diante de Deus. É isso que Deus espera. Nutra seu coração com verdades. Gente, o versículo seguinte do nosso, qual que é? Filipenses 4:8. Vamos ver, quem sabe de cor? Pode ir mais alto. Tudo que é... Olha, estou achando que vocês vão decorar esse versículo, meu MCM. Que isso para a gente como mulheres, gente, é fundamental. Vai, abram aí. Filipenses 4:8, vai. Isso, para nós como mulheres, que a gente tem uma imaginação muito mais aflorada do que os homens, eu acho, pelo menos, né? Eu com duas meninas, eu sei que elas têm uma imaginação bem... Vamos lá, quem achou, vamos ler?
Gente, ocupe o vosso pensamento está no tempo presente, no tempo grego. E está na voz ativa e no imperativo. Mais um imperativo para a nossa vida. Deus está falando, faça exatamente isso que eu quero que você faça. E, gente, é fácil controlar nossos pensamentos. Quem é que consegue? Mas Deus está falando, dando um imperativo para a gente. É uma ordem. Não é alguma opção. Eu posso pensar o que é bom quando eu estou na igreja, mas quando eu estou em casa vendo um filme, eu posso colocar qualquer coisa na minha cabeça. Quando eu estou na faculdade, eu posso colocar qualquer coisa na minha cabeça. Quando eu estou lendo um livro, eu posso... Não, é um imperativo e é constante, é toda hora, não tem folga. Porque esse versículo que está logo em seguida da paz de Deus, vai ser quase como se fosse um escudo de falar, isso aqui vai acontecer, mas se protege com pensamentos que agradam a Deus. Não fique colocando qualquer coisa na sua cabeça. Isso precisa acontecer. E, ao último ponto, seja grata para transformar o que você tem em suficiente. O que eu tenho hoje é suficiente? Ou eu sempre quero mais? Não que eu não estou condenando a ambição, assim, de tipo, eu quero melhorar de vida. Não, não é isso. Mas, assim, ser suficiente, assim, ou eu vivo murmurando, ou eu vivo insatisfeita. Porque se eu vivo assim, alguma coisa está errada. Eu tenho que falar, é suficiente, o que Deus tem me dado é suficiente. E isso não é uma virtude, mas é uma ordem a ser obedecida. A gente não pode escolher, não, agora eu sou grata por isso, mas por isso eu não sou grata. Não, Deus podia ter me dado um cabelo diferente, um corpo diferente, um olho diferente, mas eu sou super grata a Deus. Não, não é, entendeu? Tipo, é lógico, a gente pode, assim, vamos malhar, vamos cuidar do nosso corpo, é templo do Espírito Santo, vamos fazer uma chapinha, vamos pintar o cabelo, porque meu cabelo está branco, eu preciso pintar, que meu marido não gosta. Bora fazer o melhor que a gente pode. Mas ser ingrata, não. Aí não, porque isso não é aquilo que Deus espera. Deus quer que a gente tenha a gente faça o que a gente tem como suficiente. E aí, para a gente terminar, eu vou contar uma outra historinha para a gente levar para casa e ficar pensando. É o seguinte: tinha um menino que estava sozinho na sala do aeroporto aguardando seu voo, uma criança. Quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. O menino foi super simpático, puxaram conversa com ele conversou, e em seguida ele sentou na cadeira dele e começou a colorir um livro que ele tinha levado. Ele não demonstrava preocupação nenhuma, ele estava sem nenhum adulto por perto, só os funcionários estavam orientando ele, né? Então ele estava tranquilo, enquanto estavam preparando para decolar, ele estava lá e estava pintando. Só que aí decolou e durante a viagem começou a ter uma tempestade muito forte, o que fez com que tivesse uma turbulência muito forte. E o avião começou a sacolejar, e as pessoas começaram a ficar nervosas, a ficar, preocupadas. E o menino, o lápis dele caiu no chão, ele pegou, guardou, fechou o livro, ficou esperando, ficou cantando uma música, ficou super tranquilo. Aí uma senhora que estava do outro lado, ela começou a achar muito esquisito. Ela falou, será que esse menino está entendendo o que está acontecendo, né? Aí ele falou, e aí, menino, tudo bem? Está tudo bem aí com você, né? Você não está com medo? Não, não estou não. Não está com medo, né? A mulher está quase com o coração saindo na boca. Ele, não estou não. Sabe por quê? Meu pai é o piloto. Gente, ter Deus como nosso piloto, o piloto da nossa vida, é isso que vai nos dar tranquilidade. Não é uma vida sem turbulência, não é uma vida sem tempestade, não é uma vida cheia de coisas boas, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo. O que faz a nossa vida ser tranquila é ter Deus como nosso piloto. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus todo-poderoso, um Deus que não há falta nenhuma, Pai. Mas mesmo assim o Senhor se compadeceu de nós e enviou seu único Filho para nos dar essa chance de vivermos contigo, Pai. De sermos trabalhadas pelo Senhor, de termos os nossos corações transformados, ó Pai. Perdão, Senhor, porque muitas e muitas e muitas vezes nós não confiamos em Ti. Nós não acreditamos na Tua palavra, Pai. Nós não acreditamos no Seu caráter que não muda, que não mente. No seu caráter todo-poderoso, que está acima do tempo, acima das circunstâncias. Perdoa, Pai, e nos ajuda, Senhor, a derramarmos diante de Ti os nossos corações, os nossos medos, as nossas ansiedades, para que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas, Pai. Nós precisamos, Senhor, ser uma geração que se levanta diferente desse mundo, Pai, que se preocupa com tantas coisas, ó Pai, que tem
necessidades tão grandes de paz, de tranquilidade, de sossego, que é tão diferente daquilo que a Tua palavra diz, ó Deus. Mas que nós possamos ser essa geração que se levanta, que tem uma paz que excede todo entendimento, que ninguém pode roubar, ninguém pode destruir, nada pode manchar, Senhor, porque ela vem de Ti. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a sermos mulheres com o coração no Senhor, confiantes na Tua palavra, que toda ansiedade, Pai, que possa vir nos acometer, seja entregada ao Senhor, ó Deus. Eu sei, Pai, que as minhas irmãs têm muitas ansiedades aqui, porque nós vivemos num mundo mau, ó Deus, nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de problemas, de pecado, e o pecado habita no nosso coração ainda. Então ajuda, Pai, cada uma de nós a vivermos o sobrenatural, Pai, de sermos Tuas filhas. Que a gente não se conforme, Pai, de viver nesse mundo como os pagãos, que correm atrás de coisas que não têm valor, que buscam coisas, ó Pai, que não têm sentido e que não vão garantir nada para eles. Mas que a gente busque em primeiro lugar o Teu reino, para que todas as coisas que nós precisamos sejam acrescentadas, ó Deus. Peço por cada uma de nós, ó Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém.